Olá, eu sou o professor Augusto Vieira, sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós vamos agora corrigir as questões sobre direitos humanos da prova para oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Mas antes da gente destrinchar cada uma das 5 questões de prova, me permita algumas ponderações, ou seja, a minha avaliação, a minha sensação sobre essa prova. Essa é uma prova que definitivamente a gente pode avaliá-la como, de fato, uma prova sobre direitos humanos. Se nós pegarmos os editais da segurança pública de carreiras militares, o que nós percebemos cada vez mais? Tornou-se um padrão. O examinador coloca no conteúdo programático o título Direitos Humanos. Mas no conteúdo programático, nos tópicos inseridos em direitos humanos, nós percebemos que o examinador ele enxerta conteúdo propriamente de direito constitucional. Inclusive o que aconteceu aqui no Corpo de Bombeiros, seja para a carreira de oficiais ou para soldados. Lá nós tínhamos a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais, nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, inclusive uma legislação sobre crimes ambientais. Quando a gente pega as 5 questões agora de oficial, o que nós percebemos é que o examinador, ele de fato construiu e arquitetou uma prova propriamente sobre direitos humanos. Então vai aí, não rotineiramente eu faço isso. Os meus parabéns para o examinador. Ele de fato avaliou o candidato a partir de um conteúdo propriamente em direitos humanos. E exigiu muito mais do que noções básicas de entrada, como aconteceu na prova de soldado. Aqui em oficial, o candidato ele realmente foi avaliado em algumas habilidades. Comecemos pela primeira questão da prova tipo A, em que era necessário o candidato ou a candidata avaliar e interpretar o enunciado. Havia um pequeno detalhe no enunciado que fez com que o candidato entendesse qual era de fato o gabarito. Porque, do contrário, ele ficaria em dúvida entre 2 alternativas. E mais, sairia da prova com a sensação que essa questão ensejaria recurso. E, de fato, nós vamos ver que nenhuma das questões enseja recurso nessa prova. Segunda habilidade que o examinador ele exigiu do candidato, conhecimento técnico. Então, há uma questão aqui que fala sobre o efeito click-it, em que é necessário o candidato ou a candidata de fato conhecer, precisava saber o sentido. Não dá, gente, para o candidato, diante dessa questão, ele dá o famoso chute requintado. Não adianta aqui tentar, através de técnicas, descobrir pelo acaso o gabarito da questão. Era necessário você saber. Nós tínhamos um enunciado curto, direto, objetivo, mas que exigia conteúdo. Veja, houve de fato temas relacionados ao constitucional. Mas observe, até nisso o examinador ele foi sensato, porque quando puxou um dispositivo da Constituição, o parágrafo 3º do artigo 5º, o que ele fez? Ele exigiu exatamente que você associasse esse conteúdo com direitos humanos, porque fala sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos. Essa prova não exigiu nenhuma questão, não pediu nada sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nada sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, nada sobre, nada sobre a Constituição do Estado de Minas Gerais, mas diferentemente da prova de soldado, exigiu que soubéssemos sobre os crimes ambientais, especialmente sobre as infrações administrativas e sobre a responsabilidade, mas como veremos daqui a pouco. Portanto, mais uma vez, me permita reiterar, e eu serei insistente nisso, não basta dominar matéria. Essa é uma prova que exigiu atenção, interpretação, raciocínio, preparação em fazer questões de prova, mas especialmente em fazer prova. Então são 3 estágios dos quais é muito importante que vocês entendam separar e se preparar para cada um deles. Primeiro, é o domínio de matéria. Segundo, é saber fazer questões de prova. E terceiro, é aplicar todas essas 2 primeiras coisas, essas 2 primeiras habilidades, no momento, no instante de prova. Porque não adianta você saber matéria, fazer 3, 4, 7, 10 mil questões, ter um alto índice de acerto. Se no momento de prova, naquele exato instante em que é autorizado a prova, é apertado o botão Start, ou seja, o instante em que está valendo,
você não sair bem e não performar de forma adequada ao seu nível de preparação. Então, atenção a isso. E vamos lá, sem mais delongas, vamos para as questões de prova. Aqui, gente, eu vou fazer a prova tipo A, fechou? Você consegue essa prova, seja no site da IGPM, seja no site do próprio Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Aqui, eu transferi para um arquivo aberto, de modo que eu consiga destrinchar detalhes sobre as questões de prova. Tamo junto? Bora lá, então. Diz assim anunciada a questão de número 36. Não se esqueçam, prova tipo A, questão de número 36. Diz assim: acerca dos direitos e das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil, aqui eu preciso parar. Atenção, se fala sobre os direitos e as garantias fundamentais previstas na Constituição, eu preciso me lembrar que o examinador está apontando especialmente para quais artigos da Constituição? Os artigos 5º ao artigo 17. É muito importante que a gente entenda e se lembre que dos artigos 5º ao 17 nós temos direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e regras sobre partidos políticos. Então o examinador está apontando exatamente para esses artigos. Então esteja atento, se lembre desses principais aspectos, porque é sobre esse tema, é sobre essa matéria, é sobre esse assunto que seu examinador ele vai perguntar. É importante que você entenda a pergunta de prova, até porque essa questão ela vai exigir muito mais do que apenas a literalidade dos artigos 5º ao 17. Observe, esses dois parâmetros, duas referências que permitem que você responda de forma adequada a essa questão. Continuando o enunciado. E aí me permita, olha o destaque, e a sua interpretação na ordem jurídica brasileira. Eu vou destacar isso aqui, gente. E sua interpretação na ordem jurídica brasileira. O que ele está falando é, atenção, interpretação de quem, Augusto? Interpretação da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso quer dizer que o examinador ele não está pedindo para que você responda a essa questão a partir das próximas alternativas pela mera literalidade do texto constitucional. O que o examinador está dizendo expressamente para você é, a partir do que dispõe a Constituição e da sua interpretação, responda de forma correta, de forma adequada. Então ele está pensando algo que muito candidato não percebeu. Aqui não é apenas a literalidade, é uma interpretação, talvez usando a jurisprudência mais básica, a doutrina mais sedimentada que existe sobre a matéria. Fechou? Então para continuar a questão, preciso me atentar para um detalhe. É provável que a questão não vai exigir apenas a literalidade. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, nós estamos em busca da alternativa correta. Então vamos lá. Diz a alternativa letra A: será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Aqui está corretíssimo, uma das ações constitucionais, um dos remédios judiciais. Não amparado por habeas corpus ou por habeas dados. Perfeito, eis aqui uma característica. O mandado de segurança tem o que nós chamamos de competência residual. Perfeito até aqui. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder praticado por qualquer pessoa? Não é por qualquer pessoa. É apenas pelo poder público ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Portanto, gente, incorreta a alternativa letra A. Se ela está incorreta e eu percebi que o que torna a alternativa incorreta está no fim da alternativa, eu já elimino a alternativa letra A. Veja a letra B. Não haverá prisão civil por dívida. Verdade, essa é a regra no Brasil. Mas, textualmente, a Constituição expressamente ainda prevê duas possibilidades. Não haverá prisão civil por dívida, salvo no caso de inadimplemento, voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e depositário infiel. Literalmente, isso não é previsto na Constituição. Mas veja a alternativa letra B. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário fiel. Augusto, isso está conforme o texto constitucional? Isso é a literalidade do texto da Constituição da República de 88. Lá no seu artigo 5º. Tá perfeito. Tá igualzinho o texto constitucional. Mas vamos lá. Tá certo a alternativa? Tá certo. Mas a gente só assinala a alternativa correta e gabarita a questão depois de eliminar as outras alternativas. Vamos lá. Letra C.
Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ou seja, a prisão do civil, ou ela é em flagrante, ou ela é por mandado judicial. Quem manda prender é o juiz. Então essa regra é clássica. Ela é prevista, inclusive, no artigo 5º, no seu inciso 61 da Constituição. Está correto até aqui. Vírgula. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Perfeito. Isso aqui, gente, mais uma vez, é a literalidade do artigo 5º no seu inciso 61. Não tem nada para colocar e nada para tirar. Ora, Augusto, temos um dilema, então. Isso quer dizer, portanto, que nós temos duas alternativas corretas? Pois é. A clássica forma de estruturação, inclusive me permita, arcaica, né? Porque isso aqui é tão antigo que já não deveria ser mais um impedimento para candidato. Atento e preparado. Temos duas alternativas. Vou ficar comparando uma a outra? Não. Eu vou para a alternativa letra D. Vou buscar eliminar a alternativa letra D. Porque se eu tiver em dúvida na letra D, o problema não é de estruturação da questão. Aí é falta de domínio de matéria. Mas vamos lá. Letra D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Sensacional. Artigo 5º, inciso 45. Princípio da pessoalidade da pena. Mas vamos continuar. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas abrangendo o seu patrimônio? Não, não pode não. Na verdade, o princípio da pessoalidade da pena vai permitir que, de fato, a responsabilidade por reparar o dano causado pelo ilícito seja cobrado dos sucessores até o limite do patrimônio transferido pelo de cujos, que já não mais lá está, para inclusive honrar e assumir a reparação do dano civilmente que tenha causado pelo ilícito penal. Então temos o erro na alternativa letra D, e de fato, ao que nos parece, nós temos duas alternativas corretas. Bom, só nos parece. E por quê? Porque se nós observarmos novamente o que dispõe o enunciado da questão, lá vai dizer, ó, você não vai olhar para as alternativas apenas de forma literal, você vai levar em consideração a interpretação dessa função à luz do ordenamento jurídico. E aqui, na alternativa letra B, eu preciso me lembrar, gente, que de fato existe hoje, fruto de uma interpretação vinculante, de quem é o guardião da Constituição. Quem é ele, Augusto? O Supremo Tribunal Federal. Existe uma súmula, vamos lá, uma súmula vinculante de número 25, que diz que não haverá prisão civil por dívida em qualquer uma das suas formas. Isso quer dizer que, a despeito da Constituição ainda prevê a possibilidade da prisão civil do depositário fiel, hoje não mais existe prisão civil do depositário infiel. Então, atenção para isso. Portanto, Augusto, a alternativa letra B, ela está certa ou ela está errada? Ela está errada por uma única razão. Conforme a interpretação da Constituição, segundo o ordenamento jurídico, hoje, mesmo sendo literalmente previsto na Constituição, não existe mais prisão civil do depositário fiel. Nossa, Augusto, não concordo. Pode ser que você não concorde, mas não se esqueça. Questão de prova não é exercício de concordância, é exercício de entendimento. Entendeu? É assim que o examinador ele pensa. Consequentemente, alternativa letra C. Sabe o que eu quero chamar a atenção? Você certamente dominava esses assuntos. Certamente passou por essa questão, teve alguma dificuldade. Se angustiou, porque ficou em dúvida entre duas alternativas e teve absoluta certeza que a questão estava errada e merecia ser anulada. Pois bem, observamos mais uma vez que o comando da questão definiu a resposta. Portanto, perceba uma necessidade que talvez você tenha, domínio, técnica em fazer questões de prova. Eu exaustivamente farei isso. Atenção, de nada adianta você saber matéria se você não aprendeu ainda a fazer questões de prova. Atenção para o próximo concurso, o próximo certame, para que você não pratique isso. E não é para que você não erre mais essa questão no outro concurso, é para que você adquira habilidade. E a pergunta é, o que você vai fazer no próximo concurso? Vai estudar sozinho?
Vai estudar da mesma forma? Com as mesmas pessoas? Com o mesmo nível de preparação? É importante que você tenha algo diferente. Algo que aumenta, inclusive, seu nível de preparação, a qualidade da sua preparação e, consequentemente, você vai performar muito melhor na sua prova. Mas, vamos agora, é claro, para a questão de número 37. Uma questão que vai falar para a gente sobre uma legislação especial. Uma legislação que não é comum nas carreiras de segurança pública, mas bombeiros do estado de Minas Gerais vem cobrando isso nas últimas provas. Diz assim o enunciado da questão. Acerca da responsabilidade civil por dano ambiental, disciplinada na Lei 9605 de 98, é incorreto afirmar. Gente, eu vou te pedir uma gentileza, mas eu vou te pedir isso assim encarecidamente. Augusto, seguinte, tenho muita dificuldade com essa questão, não dominava a questão, não dominava a matéria, nunca passei por essa legislação, sinceramente não conheço. Por favor, não desista numa questão, especialmente quando o comando dela é para que você assinale a alternativa incorreta. Bota uma coisa na sua cabeça, muda, vira essa chave enquanto candidato ou candidata. Quando diante de uma questão você tiver um comando que peça para você assinalar a alternativa incorreta, entenda, você não precisa saber todas as questões. Basta que você saiba uma única alternativa e entenda o quanto ela está errada. Talvez a alternativa ela vai tratar de um assunto que você domina. Um assunto que você vai perceber o erro e basta que você soubesse isso. Vá lá, acertar da questão, garantindo um ponto na prova. Segunda razão para você não desistir. Há questões que elas, pelo simples raciocínio lógico, por uma interpretação, por uma atenção mais detalhada, não é pelo achismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que deveria ser assim, não é isso. O candidato preparado, ele tem atenção, ele tem técnica, ele já percebeu como uma questão lá é estruturada. Então, certamente, toda essa bagagem, todo esse know-how, toda essa capacidade e habilidade que ele tem, vai permitir ele passar por uma questão como essa e falar assim, é ilógico isso aqui, é uma aberração. Até pela interpretação dos princípios do direito. Então, façam isso na prova, por favor. Diz lá, gente, o enunciado da questão. Alternativa letra A. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa e civil e penalmente pelos danos ambientais, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Perfeito, gente. Isso aqui, ó, está disposto, inclusive, de forma literal no caput do artigo 3º dessa legislação. Sem mais. E você vai dizer, nossa, Augusto, mas eu não sabia. Tá, vamos lá. Olha a letra B. A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Você vai dizer, não entendi. Tenta imaginar uma pessoa jurídica que por detrás dela tem pessoas físicas. Lembrem-se, pessoa jurídica tem personalidade jurídica, assim como eu e assim como você, pessoas físicas. O que a alternativa letra B está dizendo é que diante de um dano ao meio ambiente, quando você responsabiliza a pessoa jurídica, você consequentemente exclui a responsabilidade das pessoas físicas que estão por detrás desse dano. E não. O que diz o parágrafo único do artigo 3º dessa legislação é que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade das pessoas físicas. Olha, se você fosse minimamente atento, você poderia raciocinar assim, Augusto, assim seria fácil. As pessoas, elas constituírem PJs, pessoas jurídicas, exatamente como forma de blindar a si em atos de dano ao meio ambiente. E é claro, o legislador está alguns passos adiante dessa realidade. E ele vai dizer, não, responsabiliza-se as pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas responsáveis, coautoras, pelo dano ao meio ambiente. Então, vou dizer aqui, exclui, na verdade, é não exclui. Provavelmente é o gabarito. Por que é provavelmente? Porque nós vamos eliminar todas as alternativas. E não esquece, isso aqui está disposto no artigo 3º, no seu parágrafo único. Vamos lá, letra C, diz assim, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, ou melhor, causados à qualidade do meio ambiente? Claro que sim.
Isso é previsto, inclusive, no próprio artigo 4º da legislação. O que é isso? Bom, pessoa jurídica cometeu um ato de violação, de infração ao meio ambiente e, consequentemente, a ela é aplicada uma multa. Só que a pessoa jurídica não tem patrimônio, mas os seus proprietários sim. O que se faz? Se desconsidera a personalidade jurídica para afetar diretamente as pessoas físicas, proprietárias, responsáveis por essa pessoa jurídica. Perfeito. Letra D. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Perfeito. Isso está disposto, gente, lá na frente, no artigo 70, no seu parágrafo 4º. Então, de fato, gabarito da questão, alternativa, letra B de bola. Exigia, de fato, que você conhecesse, mas, era uma questão que dava para você eliminar através de um senso básico de noções de direito. Bom, vamos para a questão de número 38. Essa aqui, para mim, de fato, uma questão muito bem elaborada. Essa questão de número 38 foi uma questão que exigiu que você dominasse a matéria, soubesse termos técnicos. Eis aqui uma questão propriamente sobre direitos humanos, que não tem como você, através de exclusão, através de técnicas, através de habilidades, excluir as alternativas e acertar a questão. Aqui o examinador olhou nos teus olhos e diz para mim, você sabe o que é isso? Porque não dá para dizer mais ou menos. Tem que dizer sim ou tem que dizer não. Vamos lá, pronunciado da questão, que diz assim: dentre as características atribuídas aos direitos humanos, ou seja, as características sobre direitos humanos, está o reconhecimento de que eles se aplicam àquilo que se convencionou denominar efeito Cliquet. O que é esse efeito Cliquet, Augusto? É uma expressão, inclusive, francesa, que significa, olha, tenta imaginar uma coisa. Você está caminhando, vai subir um monte, vai subir uma montanha, você é um alpinista. Gente, se você está caminhando com uma mochila densa, pesada, você começou a caminhada, não dá para você voltar. O caminho ele é sempre contínuo, ele é sempre adiante. E aí vocês bem sabem que isso faz com que os direitos humanos ele atraia uma característica. Os direitos humanos eles estão em constante processo de aprimoramento, aperfeiçoamento, eles sempre avançam. Se nós olharmos para os direitos humanos do século XXI, eles não são os mesmos do século XX, não são os mesmos do século XVIII. Mas ao longo da história da humanidade, nós tivemos um processo de avanço, um processo de conquista dos direitos humanos, daí inclusive as gerações dos direitos humanos. Os direitos humanos eles permitem ser aperfeiçoados, aprimorados. Eles não permitem retrocessos. Então, o efeito Cliquet nada mais é do que aquilo que nós chamamos de vedação ao retrocesso. Direitos humanos caminham adiante, rumo ao desenvolvimento, jamais dando passos para trás. O que significaria violação aos direitos já reconhecidos, já conquistados e, é claro, já gozados, usufruídos pelos seus titulares. Então, gente, efeito Cliquet nada mais é do que a vedação ao retrocesso. Não tem como fazer qualquer outro comentário sobre isso. Veja o enunciado. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica dos direitos humanos em que se fundamenta o referido efeito. Se fundamenta na proibição ao retrocesso. Não tem nada a ver com transnacionalidade, inerência, universalidade. De fato, veja, a transcendência, a inerência e a universalidade são características dos direitos humanos, mas não são características que respondem ao comando da questão. Então, parabéns, examinador. Você, de fato, exigiu que o candidato soubesse essa expressão, que não é tão usual. Certamente, você acertaria a questão se falasse apenas vedação retrocesso, mas aqui utilizou uma expressão mais requintada, que exigiu um maior nível do candidato. Por isso, toma cuidado. Você que se preparou, ou você que preparou alguém, vai recair sobre as suas costas a responsabilidade de ter preparado de forma rasa. Cuidado. Se é para pecar, peque sempre pelo excesso. Quem se preparou para mais, não reclamou dessa questão. Bom, vamos lá, gente. Questão de número 39 agora, diz assim no seu enunciado. É correto afirmar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional
poderão ter natureza jurídica equivalentes às emendas constitucionais. Bom, Augusto, do que ele está falando aqui? Ele está falando de uma inovação do texto constitucional a partir da emenda 45 de 2004, que está disposta onde, Augusto? Exatamente aqui, ó, no artigo 5º, no seu parágrafo 3º. Qual é a dinâmica que nós precisamos nos lembrar? O que está escrito aí, gente? Na verdade, os tratados, olha isso aqui, ó, os tratados internacionais de direitos humanos. Isso não vale para os tratados comuns, para os tratados convencionais, que forem aprovados em ambas as casas do Congresso Nacional. Lembra? O Congresso é o órgão do poder legislativo, de natureza bicameral. Tem que passar por ambas as casas do Congresso, Câmara e Senado, em 2 turnos em cada uma das casas, e ser aprovado em cada um desses 2 turnos por 3/5 dos seus membros. Esses tratados internacionais eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Não se esqueça, nós temos hoje 4 documentos internacionais de natureza sobre direitos humanos que têm essa equivalência. 1. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas Deficientes. 2. O seu protocolo adicional. 3. O Tratado de Marrakech. 4. A Convenção Interamericana contra o Racismo. Vamos lá para a alternativa, gente. Não esquece, a gente está buscando a alternativa correta. É a questão mais fácil. Aliás, é a questão melhor para a gente treinar, inclusive. Diz lá a alternativa letra A. Sejam aprovados, quem serão aprovados? Os tratados internacionais de direitos humanos. Sejam aprovados em 2 turnos, por 3/5 votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional? Sim. Não se esqueça que você tem que ler a alternativa em comunhão, em sintonia com o enunciado. Fechou? Então, ao que parece estar certo a alternativa letra A. Mas veja a letra B. Sejam aprovados em 1 turno, não, em 1 turno não, em 2 turnos, por 3/5 votos dos membros de cada casa do Congresso. Errado a alternativa letra B. Letra C. Sejam aprovados em 2 turnos. Sim, pela maioria absoluta? Não, não é maioria absoluta não, gente. É 3/5. Aqui, ó, é 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Letra D. Sejam aprovados em 1 turno. Não é 1 turno, em 2 turnos. Por maioria absoluta. Não é maioria absoluta, é maioria de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional. Errada a letra D. Gabarito pra gente, letra A. Veja, essa questão é uma questão, assim, ainda que pertinente ao tema de direitos humanos, é uma questão que exigiu que o candidato, assim, soubesse o básico sobre isso. Fato. É uma questão que faz muito tempo que não cai na segurança pública. O que o examinador está fazendo? Resgatando temas que são pertinentes. Aqui, a forma como a questão foi estruturada, o examinador só quis eliminar o candidato incauto, desatento, desqualificado, aquele que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita. Pô, Augusto, errei a questão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa avaliar seu nível de preparação, só isso. Isso não te define. Define como você está agora, mas não define se você vai ser para sempre um candidato que errará uma questão dessa natureza. Isso toma em questão, toma cuidado. Não é uma questão de alto nível. É uma questão de entrada. Não exigia nenhuma interpretação. Era só informação. Fechou? Vamos lá para a nossa próxima e última questão. Diz assim a questão número 40. Um dos princípios que deve orientar a interpretação e a aplicação dos direitos humanos é o princípio da máxima efetividade. Ou seja, o que significa a efetividade? Vocês têm que tomar cuidado, gente, que efetividade, assim como essencialidade, são características dos direitos humanos. Mas vamos lá. Acerca do referido princípio hermenêutico, pô, Augusto, eu não estou familiarizado. Gente, eu digo isso exaustivamente nas minhas aulas. Cuidado com o seu vocabulário. É necessário que você enriqueça o vocabulário. Não para sair falando de forma empolada por aí, mas sim para entender enunciado de questão. Se você não entende algumas expressões que são temas de prova, você fica par, você fica avulso na questão, você não entendeu o que ele está falando. Hermenêutica aqui, gente, é critério de interpretação. Vocês podem também encontrar a expressão exegese. Então aqui nada mais estamos falando que critério de interpretação. Então, cuidado. Ainda que a efetividade ela seja uma das características dos direitos humanos, atenção, hein?
que o examinador está fazendo é pega a efetividade e utiliza ela como critério de interpretação. E aí, é certo que nessa hora já veio à sua cabeça que um dos critérios de interpretação mais aplicados às questões de prova em direitos humanos é o critério do pro homine, o critério do pro persona, ou seja, a norma mais favorável, mais benéfica para a vítima. Lembra? Quando há colisão entre normas, qual se aplica? Se aplica aquela que for mais favorável, aquela mais benéfica. Bom, se você lembrou isso, meus parabéns. Pode ser que o examinador não peça isso, mas que bom que você se lembrou. Significa que você já foi direcionado para um tema no enunciado da questão. Diz lá, é incorreto afirmar. Boa. Se você ficou muito seguro com relação a isso, você tem muitas chances. Você tem que saber uma única questão. Mas vamos lá. Letra A. É correto afirmar que exigir, ou seja, o referido princípio hermenêutica, exige que a interpretação de determinado direito conduza ao seu proveito, o maior proveito ao seu titular, com menor sacrifício imposto aos titulares dos demais direitos em colisão. Complexo? Sim. O que ele está dizendo aqui? É simples. Quando você tiver dois direitos em colisão, em vias de colisão, quando dois ou mais direitos vão de encontro um com o outro, é necessário que um prevaleça em relação ao outro. Isso é a relatividade dos direitos humanos. É a possibilidade dos direitos serem relativizados, eles serem limitados. Fato. Mas qual o critério? Um irá prevalecer em relação ao outro. Mas, tente-se aqui tirar o maior proveito do seu titular e as menores consequências para aqueles que terão suas partes relativizadas. Tá certo a alternativa, letra A. Letra B. Implicar no reconhecimento da aplicabilidade direta. Gente, não se esqueça que os direitos eles têm eficácia, aplicabilidade direta. Isso está previsto, inclusive, no artigo 5º, no seu parágrafo 1º da Constituição. Razão pela qual os direitos humanos previstos na Constituição, olha que legal, e nos tratados podem incidir diretamente nos casos concretos? Sim. O que dispõe o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição? As normas definidoras dos direitos e garantias terão aplicabilidade imediata, ou seja, são autossuficientes, são auto-aplicáveis. Correto? Alternativa letra B. Letra C diz assim, conduzir a aplicabilidade imediata. Alternativa letra C começa fazendo um gancho na alternativa letra B de bola, ou seja, na alternativa anterior, que prevê que os direitos humanos incidem nos casos concretos, sem qualquer lapso temporal. Ou seja, não é necessário que se aguarde, não é necessário que você espere um lapso, um período de tempo. Ou seja, se as normas de direitos humanos elas forem incorporadas ao ordenamento jurídico, elas se aplicam imediatamente. Daí, inclusive, a nomenclatura princípio da aplicabilidade imediata, da ampla efetividade dos direitos humanos. Perfeito. Ou seja, a alternativa letra C, gente, o que está fazendo? Está remetendo ainda ao princípio previsto no parágrafo 1º do artigo 5º. Não, Augusto, então só nos resta a alternativa letra D, né? Vamos lá. Letra D. Implicar no reconhecimento da superioridade das normas. Na superioridade das normas dos direitos humanos? Em que pese a necessidade de interpretação legislativa para sua regulamentação e eficácia, em que pese a necessidade de intermediação legislativa para sua regulamentação e eficácia, ou seja, os direitos humanos precisam de fato serem regulamentados, eles precisam ter normas que o regulamentem para que eles ganhem efetividade, que eles ganhem a eficácia de produzir seus efeitos imediatamente? A resposta é não. Segundo, necessariamente os direitos humanos têm essa superioridade? Não, porque se houver uma norma de direitos fundamentais que for mais benéfica e eventualmente colidir com a norma internacional, não prevalece necessariamente a norma de direitos humanos, mas sim a norma mais benéfica, princípio pro homine, ou seja, a maior efetividade da norma ao ser humano que promove dignidade. Então, de fato, gabarito da questão, letra D. Um comentário sobre essa última questão. Ela exigia interpretação, uma questão bem formulada, uma questão que, confesso, era possível você acertar, mas no fim, você acertava ela num
bicudo, no chute. Porque aqui são expressões mais rebuscadas. É uma interpretação de alto nível. Essa é a famosa questão que eu chamo de questão que classifica. Essa é a questão que vai te colocar lá dentro. Essa é a questão que você certamente vai ter um alto índice de erro. E, consequentemente, quem acerta faz a diferença. Essa questão é aquela questão que vai fazer com que você esteja dentro do número de vagas. E se você a perdeu, provavelmente você vai contabilizá-la naquela história ou terrível experiência de fiquei por um ponto. Bom, essa é a prova de oficial do Corpo de Bombeiros. Espero, de fato, que a correção tenha sido útil e eu quero, inclusive, comentários. Quero saber como vocês foram. Dos meus alunos, eu tenho acompanhado perto, ou melhor, de perto, tete a tete, e tenho percebido, inclusive, a evolução. E você? Como é que foi? Como é que está o seu nível em direitos humanos para provas como essa? Um abraço. Até mais.